Oi, pessoal, tá todo mundo bem? Eu espero que sim. Essa é a Nave Química Fisiológica, um canal com pequenas gotas de conhecimento. Meu nome é Adriana Pedrenho e hoje nós vamos falar a respeito do destino dos aminoácidos durante o momento bem alimentado. É o episódio 6 da série Jejum de Cabo a Rabo. Sejam todos muito bem-vindos. Nos últimos episódios, nós falamos a respeito do destino da glicose nesse momento bem alimentado. E hoje nós vamos falar a respeito do destino dos aminoácidos durante o momento bem alimentado. Antes de entrarmos diretamente no metabolismo de aminoácidos, vamos ver resumidamente o que são essas moléculas e as suas funções. As proteínas são polímeros de aminoácidos. E existem 20 aminoácidos que são chamados aminoácidos primários, os quais são utilizados para serem adicionados às proteínas, na síntese proteica. Aqui nessa tabela, estes aminoácidos primários estão agrupados de acordo com as suas características químicas. O processo da síntese de proteínas envolve a colaboração de várias moléculas, como podemos ver no vídeo a seguir. As proteínas são sintetizadas no citoplasma num processo chamado tradução, onde o RNA mensageiro é lido com o auxílio de um ribossomo e o RNA transportador pareia o anticódon com o códon no RNA mensageiro. Para cada trinca de nucleotídeos do RNA, um aminoácido está posicionado do outro lado do anticódon e é adicionado na proteína nascente. Assim, vai surgindo uma nova proteína com vários aminoácidos interligados através de ligações peptídicas. Esse vídeo foi modificado do original, que vocês podem assistir clicando no link que irei deixar no canto superior direito aqui desse vídeo. São esses 20 aminoácidos que são transportados pelo RNA transportador e que irão compor a estrutura primária de uma proteína que está sendo sintetizada, que nada mais é do que a sequência de aminoácidos presentes na proteína. Mas não existem só esses 20 tipos de aminoácidos. Existem cerca de 300 aminoácidos diferentes que podem ter diferentes funções que não sejam compor proteínas, como é o caso do aminoácido taurina, que tem funções específicas e será alvo da nossa próxima matéria, que vai ser publicada amanhã no jornal Última Hora Online, na coluna de saúde. Depois eu deixo o link da matéria aqui nos comentários para vocês. Os aminoácidos também podem ser classificados de acordo com as suas características metabólicas, conforme nós vemos nesse quadro do Cunningham. Temos dois grandes grupos, os aminoácidos essenciais e os aminoácidos não essenciais. Mas o que significa isso? Os aminoácidos não essenciais são aqueles que o organismo consegue produzir em quantidades suficientes para serem utilizados no metabolismo. Já os aminoácidos chamados de essenciais são aqueles que o organismo não consegue produzir em quantidades suficientes, portanto, eles precisam ser adquiridos na dieta, por isso são chamados de essenciais. Existem 10 aminoácidos essenciais no homem e outros 10 não essenciais. Além dessa classificação, nós temos também aminoácidos com funções especiais, como os aminoácidos de transporte, onde a alanina e o glutamato são os principais aminoácidos de transporte. E temos também os aminoácidos de cadeia ramificada, a leucina, a isoleucina e a valina, que têm uma função especial, conforme nós vamos ver adiante.
Vale lembrar que esses aminoácidos de cadeia ramificada irão proteger o músculo durante os períodos interdigestivos. Esse assunto será abordado mais à frente na nossa série Jejum de Cabo a Rabo. As proteínas que ingerimos são digeridas pelas enzimas digestivas que foram secretadas no tubo digestivo ou ainda por enzimas presentes na borda em escova, resultando nos produtos da digestão proteica, que são aminoácidos livres de tripeptídeos, que podem ser absorvidos pelo sangue portal ou ainda serem digeridos dentro do enterócito e resultarem em aminoácidos livres, e ainda pequenos peptídeos íntegros que podem ser absorvidos diretamente. Esse mecanismo de absorção de proteína íntegra, ele é bastante aprimorado em neonatos que precisam receber o colostro logo nas primeiras horas de vida. Esse colostro tem uma grande quantidade de imunoglobulinas, que são os anticorpos, e precisam burlar o mecanismo digestivo e serem absorvidas na sua forma íntegra para conferir ao neonato uma imunidade passiva imediata. Então, isso é bastante importante nesse momento da vida. E esses aminoácidos que entram no enterócito podem ter, então, diferentes caminhos. Quem quiser saber um pouco mais sobre a digestão de proteínas, eu vou deixar um link aqui em cima para vocês assistirem o vídeo de digestão e absorção de proteínas. Dentro da própria célula da mucosa, que é o enterócito, muitos aminoácidos são usados e até convertidos em outros aminoácidos. Por exemplo, praticamente todo o glutamato e grande parte do aspartato da dieta são removidos pelas células epiteliais do intestino durante a absorção, de modo que o sangue portal é quase desprovido de glutamato e contém pouco aspartato. A utilização dos aminoácidos requer a remoção do grupo amina. Então, o glutamato é convertido em alfa-cetoglutarato e o aspartato forma o oxalacetato quando perdem o grupo amina. Só para lembrar, o grupo amina é amônia, que é tóxica. Então, ela é transferida para o piruvato para formar o aminoácido alanina, que está presente em altas concentrações no sangue portal e é o principal aminoácido de transporte. Parte dos aminoácidos que chegam na mucosa também são usados para a síntese de proteínas da própria mucosa, e os aminoácidos absorvidos seguem, então, em direção ao fígado. Se você chegou até aqui, é porque você está gostando do conteúdo. Então, já me segue, que é para você não perder nadinha. Aproveita, curte e compartilha esse vídeo, que é para poder a nave crescer. Cerca de 10% dos aminoácidos que passam pela mucosa intestinal são captados pelos enterócitos. E o restante, então, vai seguir, tendo sido transformado ou não, vai seguir pelo sangue portal e vai alcançar, então, o fígado como primeiro local de passagem. E a maior parte desses aminoácidos que chegam, então, ao fígado vai ser removido do sangue, da circulação, e nunca vão chegar à circulação sistêmica. Esse esquema do Cunningham, ele mostra exatamente os destinos dos aminoácidos no fígado do cão, nesse momento bem alimentado. E nós podemos perceber que 23% dos aminoácidos, apenas 23%, é que continua, é que segue na circulação sistêmica. Então, a maior parte dos aminoácidos é removido, sendo utilizado para síntese de proteínas hepáticas, né, do próprio fígado, ou ainda para a síntese de proteínas que depois são exportadas para o sangue, que são as proteínas plasmáticas. Mas a maioria esmagadora desses aminoácidos, eles são desaminados, né, resultando ali em 57% de ureia, então eles são desaminados, e o alfa-cetoácido correspondente é utilizado nas vias dos carboidratos. Então, aqui nesse esquema do Lehninger, está bem claro, mostrando que para utilizar o aminoácido, o esqueleto carbônico do aminoácido, é necessário a remoção do grupamento amina
E como o grupamento amina é um grupamento tóxico, ele no fígado pode ser convertido à ureia no ciclo da ureia, que é exatamente o que vai acontecer. Enquanto o alfa-cetoácido correspondente vai entrar em uma das reações dos carboidratos, no ciclo de Krebs, ou até mesmo na síntese de glicose, dependendo do momento metabólico em que se encontra. No caso de dietas restritivas de carboidratos, mesmo no momento bem alimentado, esses aminoácidos vão ser utilizados para a síntese de carboidratos, que é o que vai manter a glicemia desse momento. Mas a gente pode falar desse tipo de dieta, né, que é a dieta de proteínas, mais para frente, depois que a gente terminar a parte básica. A figura ilustra os locais pelos quais os vários aminoácidos entram nas vias dos carboidratos. E assim, a maior parte dos aminoácidos que chegam ao fígado na fase de absorção são convertidos em carboidratos. Apesar de ser uma pequena fração de aminoácidos que vai seguir pela circulação sistêmica, esses aminoácidos costumam ser exatamente os aminoácidos essenciais, principalmente aqueles aminoácidos de cadeia ramificada, a leucina, a isoleucina e a valina, que vão seguir pela circulação sistêmica e podem ser, então, capturados pelos músculos, onde eles vão representar um importante protetor da massa muscular nos períodos interdigestivos, como nós veremos mais adiante na nossa série. Nessa fase, nós estamos com a secreção de insulina aumentada. E a insulina, ela aumenta a captação de glicose e de aminoácidos pelo músculo. A captação de glicose nós vimos já na semana passada, que vai colaborar para a formação do glicogênio, que é estoque de glicose para atividade muscular. Em relação aos aminoácidos, o que vai acontecer é que esses aminoácidos que entram no músculo vão fazer parte do estoque intracelular de aminoácidos. E esse estoque intracelular de aminoácidos é importante para o equilíbrio dinâmico do músculo, que vai sintetizar proteínas caso o estoque intracelular esteja alto, ou vai hidrolisar proteínas caso esse estoque intracelular esteja baixo. Esse momento, que é o momento absortivo, o estoque intracelular de aminoácidos vai aumentar e isso induz a síntese proteica no músculo. E é importante lembrar aí que esses aminoácidos de cadeia ramificada vão compor um estoque de aminoácidos intracelular no músculo. Então, as proteínas musculares, elas não têm apenas a função de locomoção e sustentação, mas também vão desempenhar um estoque de aminoácidos para os períodos interdigestivos. Na semana que vem, nós vamos falar do destino metabólico dos produtos da digestão das gorduras, também durante o momento bem alimentado. Até lá!